Eu percebi que em determinado momento da minha vida, eu via os policiais como bandidos, né, como pessoas más, e os bandidos como bons. Isso por quê? Porque quando muito jovem, na favela de Acaribe, minha família do Irajá, então meu pai fazia trabalho assistencial ali, espiritual, né, ele era um mentor espiritual ali, criaram uma instituição e levavam mensagens de Deus e tal, da espiritualidade ali. Tem problema em dizer? Não, era kardecista, era um centro, tinha na região, Humildade e Amor, né? Levavam sopas. Aqui com a gente, tu não precisa se preocupar de falar nome de lugar, instituição, nome de pessoa, a não ser que seja ruim para você. Senão pode falar à vontade pelo canal, irmão. Eu não devo nada a ninguém, quero continuar assim. Ninguém vai cortar, se cortar é bom, né? Porque tá mexendo na ferida de alguém, né? A gente vai percebendo. Então ele levava aquilo ali, né, de boa intenção, fazia trabalhos assistenciais, sopas para quem necessitava, e nunca se envolveu nem com uma área nem com outra. Ele estava apenas fazendo o trabalho dele de assistência, de caridade. E eu via aquilo, e quando a gente entrava na favela, a gente via aqueles meninos muito pequenos com fuzil, né, era a imagem que uma criança via, e quando olhava, falava, é o tio, deixa o tio entrar. Então, para mim, era assim, poxa, eles estão recebendo meu pai, eles são bons. Uma vez teve um incidente, eu lembro muito, eu era muito pequena, mas eu lembro que alguém amassou o carro quando ele saiu, e era uma época que ele estava muito apertado, ele não tinha grana para nada, ele ficou muito triste quando viu aquilo, e aí um cidadão lá, né, também com fuzil, falou assim, não, eu vou descobrir quem foi em poucos minutos, em uns 10 minutos, descobriu quem foi, trouxe a pessoa até ali, fez a pessoa pagar. Então, para mim, eles eram os heróis, né, e eles tinham medo da polícia. Então, o que na cabeça daquela criança se formou? O policial está reprimindo aqueles que são bons para o meu pai. Meu pai é uma pessoa que está fazendo bem, esses são os amigos. Então, eu cresci com essa imagem, sem nunca entender, sem nunca me questionar, porque eu não tinha ninguém do meio policial ali na minha família para me inspirar, como seu filho tem você para se inspirar, por exemplo, né? E quando eu percebi isso, quando eu falei assim, meu Deus, mas como que a nossa sociedade está formando esses jovens? Qual a imagem que o jovem hoje está tendo da polícia, do policial, todos aqueles da segurança pública? Né? O que pode acontecer daqui para frente? Se eu não tivesse esse discernimento, eu poderia me revoltar contra a polícia e, né, ser uma pessoa má e ter essa convicção. E olha que na sua época não existia nem essa bandidolatria que existe hoje em dia. Não existia, né? Mas quando é que foi a sua virada de pensamento? Assim? Quando é que você percebeu que na verdade não era isso? Para ser muito sincero com a polícia, quando eu comecei a trabalhar com combate à corrupção, que foi quando eu me expus, quando, né, eu coloquei minha cara a tapa e fui para frente, enfrentando os colarinhos brancos, né, para sobreviver. Né, eu sempre digo que eu sou uma sobrevivente nos meios que eu vou, e de repente eu vi assim, mas é agora, olha o que eu fiz, né, eu não tinha a menor noção do perigo que eu estava correndo. E aí eu tive todo o apoio da polícia. Eu andei escoltada há muito tempo, né, para chegar dentro do meu trabalho, pegar as minhas coisas, levar para casa. Eu lembro que eu trabalhei numa eleição como mesária e o policial o tempo todo ali do meu lado. Então eu comecei a ver assim, peraí, já adulta, porque eu nunca me questionei sobre isso. E aí eu comecei a me questionar e vi o pensamento errado que eu tinha lá atrás. Foi ali que caiu a ficha. Né? E foi ali que eu comecei a trabalhar muito fortemente ao lado da polícia. Né? Que eu vi assim, poxa, peraí, então nós somos parceiros. Se eu quero combater a corrupção, eu preciso desse respaldo. E a polícia precisa desse respaldo dessa pessoa aqui na ponta. E a gente precisa de outros meios, outras pessoas, outras instituições. Né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto. Foi aí que eu comecei a me relacionar muito bem com a polícia. Porra, excelente.